Temos aí em São Paulo, Arnaldo, o chamado Rei dos Clássicos, que é tranquilamente o Palmeiras. Tem uma tela mostrando isso, que é o desempenho do Palmeiras contra os seus rivais locais. Vamos colocar essa tela aí no ar. Cadê ela? Aí, ó. Palmeiras contra o Corinthians, 7 vitórias, 7 empates e uma derrota. Depois tem o Palmeiras contra os outros também. Palmeiras contra o Santos, 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. E o São Paulo é quem consegue equilibrar um pouco mais. Mesmo assim, são 7 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 5 derrotas para o São Paulo. No caso do São Paulo, conta o fato de que o São Paulo ganha muito do Palmeiras em mata-mata, o placar é de 17-5. Mas nesse recorte de 15 últimos jogos, o Palmeiras passa o trator em todo mundo aqui em São Paulo. No São Paulo, não, né? No São Paulo não São Paulo passa. vence mais menos. Se você ampliar de 15 para 20 e tal, você vai chegar a um empate literal. E essa é a grande surpresa da era Abel, né? O São Paulo é uma pedra no sapato do Palmeiras do Abel. Assim como o Casa falou, nenhum time brasileiro, fora o Fortaleza, alguns outros com menos longevidade, se compara ao trabalho de longo prazo do Abel no Palmeiras. O São Paulo também trocou muito técnico nesse período Abel, trocou muito comando nesse período Abel no Palmeiras, mas o São Paulo sempre fez frente ao Palmeiras do Abel, com técnicos diferentes, né? O São Paulo, com o Crespo, foi campeão paulista em cima do Abel. O São Paulo com o Rogério ganhou do Abel. O São Paulo com o Dorival ganhou do Abel. O São Paulo com o Carpini ganhou do Abel. Eu acho que essa é a surpresa nessa hegemonia do Palmeiras paulista nesses últimos tempos, né? O São Paulo endurece os jogos, independentemente das fases do comando, mas acabei a super mostrar isso. Isso contribui no número histórico com São Paulo e Palmeiras. É até estranho explicar. Mas eu acho que talvez essa tentativa de renascimento do São Paulo passe muito pelos confrontos, pelas dificuldades que ele impôs ao Palmeiras nesses últimos tempos. E acho que também em São Paulo tem sempre a questão do campo, acho que faz muita diferença, diferentemente do Rio, né? O mando, a torcida única, onde se joga, isso nos clássicos pode contar bastante. Em São Paulo e Palmeiras conta muito. O São Paulo já ganhou no Allianz, sim, já foi até, se classificou e eliminou o Palmeiras no Allianz. O Palmeiras já ganhou no Morumbi, também, mas eles costumam ser muito mais efetivos e fortes, São Paulo e Palmeiras, quando eles jogam em seus campos, em seus domínios. E acho que isso provoca, acirra a rivalidade recente entre São Paulo e Palmeiras. O São Paulo, quando ganhou um título em cima do Palmeiras, naquele ano que eu lembrei do Crespo, ele ainda era um clube completamente em frangalhos, se reestabelecendo. E de lá para cá o São Paulo melhorou, evoluiu como clube, como time. Não está no nível do Palmeiras ainda, mas segue incomodando o Palmeiras. É a pedra no sapato do Palmeiras em termos de rivalidade estadual histórica e também atual. O Palmeiras não deita e rola em cima do São Paulo, mesmo nessa fase, digamos assim, hegemônica no futebol paulista. Essa fase que você está falando, Arnaldo, de reconstrução, vamos dizer assim, ou de, sei lá, retomada do São Paulo, chame como quiser, ela está refletida nos confrontos do São Paulo nos últimos 15 jogos contra os outros, sem ser o Palmeiras. Vamos colocar a tela aí, o São Paulo é o segundo time que mais venceu clássicos nos últimos 15 jogos. Contra o Corinthians ele tem 7 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. E contra o Santos, o desempenho do São Paulo são 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então é isso, né? O São Paulo é o time que parece estar tirando um pouquinho a cabeça da lama ali, tentando se aproximar do Tironi, Palmeiras, Casão. Oi. Então, eu queria só fazer uma comparação para a gente ver como que o nível do futebol brasileiro ele caiu bastante. Antigamente, essa mesma discussão se daria em cima dos grandes jogadores que tinham cada time, né? Então, por exemplo, o Corinthians ficou 11 anos sem ganhar do Santos por causa do Pelé, Edu, Pepe, aquela coisa toda. Palmeiras com Ademir da Guia, Leivinha, César, Edu, Ney, Luiz Pereira, tal. E assim
São Paulo, Pedro Rocha, Gerson, Serginho Chulapa, Muricy, enfim, os times eram dessa maneira. Hoje, a diferença maior que está tendo nessas estatísticas está sendo o poder financeiro e o poder de organização, de administração do clube. É isso que está fazendo a diferença. Não são mais os jogadores. Não são mais os jogadores. Se você tem, Casão, se você dá para incluir nessa equação os treinadores também, né? Também, dá para ela, claro, os treinadores também, obviamente. Você pega a geração, dos anos 70 para frente, você vê que as diferenças eram os times, porque as administrações eram muito parecidas. O poder financeiro era muito parecido. E a diferença era ali. Você tinha o Rivelino no Corinthians. O Corinthians mudava todo ano o time e ficava o Rivelino. Aí não ganhava título, mudava o time e ficava o Rivelino. Não conseguia fazer nada, né? E os outros times conseguiam manter, principalmente os grandes jogadores. Hoje em dia, essa diferença, o São Paulo está conseguindo ficar batendo de frente com o Palmeiras, ganha mais do Corinthians, ganha mais do Santos também, por causa de um time, né? De uma organização de time, não de treinador, porque o treinador foi mudando, os jogadores foram mudando, até encaixar alguma coisa. E o São Paulo tem um detalhe diferente dos outros times aqui em São Paulo. É o seguinte, às vezes tá tudo ruim, aí chega o jogo com o Palmeiras, o time tá encaixadinho. O time se encaixa contra o Palmeiras e joga. Depois, continua sofrendo do mesmo jeito, mas se encaixa ali nesse jogo com o Palmeiras. Isso é um detalhe muito peculiar de São Paulo e Palmeiras, né? É peculiar, porque o São Paulo consegue, no período, vai jogar com o Palmeiras no outro domingo. O São Paulo não está ganhando de ninguém, aí começa, ganha, faz uma grande partida, e quando chega no jogo do Palmeiras, ele está grande. Está acontecendo isso já há vários anos nesse clássico São Paulo e Palmeiras. E aí, nesse segundo recorte, também chama a atenção sobre as freguesias, né, Arnaldo? Assim, como um normalmente ganha do outro tal, o São Paulo quebra esse negócio com relação ao Corinthians. O Corinthians, nos últimos 15 jogos, perdeu mais para o São Paulo. É um dado interessante. Então, aí tem uma curiosidade, né? Nesse período, nesse recorte, foram quebrados os dois tabus, né? O Corinthians não vencia no Morumbi há muito tempo, venceu no Paulista do ano passado sob o comando do Lázaro, e o São Paulo nunca tinha vencido na Neoquímica Arena, venceu esse ano sob o comando do Carpini. E aí, né, Tironi, nesse aspecto que eu falei, eu citei um pouco, né, a questão do mando, né? Para São Paulo e Corinthians, o mando era muito nesses recortes de torcida única, nesse recorte torcida única para cá, o mando estava influenciando muito nesses jogos entre São Paulo e Corinthians. Tanto que tem esses tabus aí que a gente descreve quebrados nos últimos tempos. Mas o Corinthians no Morumbi, normalmente, nesse período foi presa fácil. E o São Paulo, mesmo melhor que o Corinthians, não conseguia quebrar o tabu até esse jogo desse Paulista há poucas semanas, né? Tem essa peculiaridade também. Eu não consigo tirar... Eu insisto nesse negócio da torcida única em São Paulo, porque eu acho que faz muita diferença num ambiente de rivalidade, clássico e tudo mais, você ter só torcedores do seu time no estádio, né, ou vice-versa. Então, é uma atmosfera completamente diferente. E isso gera, inclusive, problemas na hora de comemoração de gols, tal, aquela coisa, é uma coisa bizarra, que a gente se acostumou em São Paulo, mas que nesse recorte de 15 jogos está todo mundo inserido na torcida única aí. E aí você vê a força do Palmeiras, independentemente de ter torcida no estádio, na Vila Belmiro, ou na Neoquímica Arena, ou até no Morumbi, porque o Palmeiras consegue, nesse período forte, vencer, mesmo sem torcida, os seus rivais. Acho que tem outro indicativo também da fragilidade do Corinthians, né? O Corinthians que era muito forte em casa, torcida única e tal, esse negócio parece que tem se dissolvido nos últimos 15 jogos aí. E tem o detalhe do estádio, né? Hoje em dia, cada time tem seu estádio, né? Exatamente. Se você for pegar dos anos 90 para trás,
Além de ter duas torcidas, os clássicos, a maioria deles eram no Morumbi. Que teoricamente era a casa de todo mundo, ninguém estranhava, porque todo mundo jogava no Morumbi Clássico, então não era só o São Paulo que tinha o conhecimento da dimensão do campo dos atalhos do campo, todo mundo tinha. Então era muito mais equilibrado em cima disso. Hoje, cada um tem seu estádio e só joga com a sua torcida. Aí realmente tem uma diferença enorme. O time tem que ser muito bom, que é o caso do Palmeiras. O Palmeiras vai visitar e ganha. Porque o time, a estrutura, o fator psicológico, o fator do foco, né, mostra isso. Não levando em consideração o empate desse final de semana, né? Que o Palmeiras perdeu totalmente o foco e perdeu totalmente a visão do jogo, né? Exatamente. Aí aquelas coisas, o imponderável total de um derby e tudo mais. Bom, pulando para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro o Flamengo tem um grande domínio, ganha mais do que perde, porém tem uma pedrinha no sapato do Flamengo, que é justamente o Fluminense. No Rio de Janeiro, cada clube tem o seu freguês. Só o Botafogo que não leva vantagem contra ninguém. Ninguém venceu mais clássicos do que o Flamengo. O rubro-negro leva melhor em duelos contra Vasco e Botafogo, com 10 vitórias no recorte dos últimos 15 jogos. Vamos olhar a arte do Flamengo. E daqui a pouco tem, como eu falei, uma pedrinha no sapato. Flamengo contra o Vasco, 10 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Não é como Palmeiras e Corinthians, mas é quase. Né? Amplo favoritismo do Flamengo. Depois contra o Botafogo, 10 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Incrivelmente, o Botafogo, que não leva vantagem sobre ninguém, ele complica mais para o Flamengo do que propriamente o Vasco. E por fim, contra o Fluminense, aí o bicho pega. São 4 vitórias do Flamengo, 4 empates e 7 derrotas. É muito nítido isso no Rio de Janeiro. Primeiro, o quanto o Flamengo é dominante, Arnaldo, mas também o quanto o Fluminense incomoda. O Fluminense incomoda mais o Flamengo do que o São Paulo incomoda o Palmeiras, por exemplo. Sim. E também em termos agora, não só do confronto, em termos de título. O Fluminense é atual bicampeão estadual em cima do Flamengo. Né? Talvez seja até mais surpreendente do que o número de jogos, de confrontos corridos, esses 15 jogos. Na hora do vamos ver, é verdade que o Flamengo eliminou o Fluminense na Copa do Brasil do ano passado, mas numa fase lá atrás, né? Não era uma decisão. No momento decisivo, o Fluminense tem conseguido ir melhor que o Flamengo, a ponto de brigar esse ano por um tricampeonato estadual, né? Os dois, de novo, estão entre os primeiros colocados do estadual do Rio. Mas com detalhe, né, Tironi? O Fluminense voltou de férias depois de todo mundo, praticamente não utilizou o time titular no campeonato e está preocupado com a Recopa. Aliás, tem o confronto Fla-Flu nesse final de semana, o Fluminense mais preocupado com a Recopa do que com o Fla-Flu. E o que me chama a atenção, além desses números, é o fato de, nas decisões do estadual do Rio, o Fluminense ter vencido o Flamengo. Inclusive quebrando um jejum de títulos importantes que tinha o Fernando Diniz, né, nas suas costas, né? Foi o primeiro título do Fernando Diniz, real, assim, aquele para comemorar o estadual em cima do Flamengo, numa virada, né? Tinha perdido o primeiro confronto e depois passou o trator. E aí acho que talvez também tenha facilitado, pavimentado o caminho para a conquista da Libertadores. Então o Fluminense tem conseguido, com um elenco inferior, mas talvez um trabalho um pouco mais consistente do que o do Flamengo, essas trocas que o Casão delineou aí nos últimos tempos todos, ser não só a pedra no sapato, como ser superior ao Flamengo no confronto direto e também na conquista de taças, né? Estaduais, pelo menos. Exatamente. Vamos dar uma geral aí nos números do Rio de Janeiro para a gente encerrar o assunto. Vamos falar do Rames voltando ao São Paulo, vamos falar da vitória do Flamengo de ontem. Vamos colocar aí, então, um arte geral sobre esse trabalho que o UOL fez, um recorte dos últimos 15 jogos. Olha lá, o Flamengo, o Palmeiras tem um aproveitamento de 63%, o Flamengo de 52%, o Grêmio de 53%, o Fluminense 52%, São Paulo 52%, Atlético Mineiro 49%, Cruzeiro 42%, Inter 40%, Vasco 39%, Botafogo 36%, e aquilo que me chama muito a atenção, Corinthians com desempenho de 35% e o Santos com desempenho de 31%. Esse é o aproveitamento geral nos clássicos regionais. Repito, me chama muito a atenção
como o Corinthians vem mal nos últimos 15 jogos contra os clássicos, que sempre foi uma coisa muito importante para o Corinthians. Tal. Um pitaco último, prometo. Também é curiosa o equilíbrio entre Atlético e Cruzeiro nesses. É verdade. Sendo que o Cruzeiro pastou 3 temporadas na Série B, etc, mas no pau a pau, no tete a tete. Exatamente. Não é tanta diferença assim, né? 49% Isso, 49 a 42. Exato. Tanto que a diferença é Grêmio e Inter é maior, né? O Grêmio é 53%, o Inter tem 40% nos últimos tempos. Muito bem, ó. E lá em Minas, sem o Cruzeiro ganhar título. Exatamente. Isso, na Série B, da Série B por alguns anos. Não. Ganhava do Atlético no Mineiro, mas quando chegou na final, perdia, porque o Atlético tá lá ganhando faz anos. Isso mesmo. Qual